Eu converso agora com o embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, e presidente da 9G Consultoria. Embaixador, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Embaixador, antes de mais nada, eu queria a sua avaliação sobre a forma como se deu hoje o encontro bilateral entre o presidente Lula e o presidente Trump, a forma como Trump recebeu Lula, a reunião que teve uma duração muito maior do que se previa. O senhor vê aí uma indicação de alinhamento de uma reunião produtiva? Sem dúvida, eu acho que foi uma reunião produtiva, sobretudo pela dinâmica. Todos os relatos indicam que foi uma conversa amistosa, uma conversa cordial, uma conversa até franca, mas dentro de tons de diplomacia bastante cíveis e corretos. Então, eu acho que isso em si já é um bom passo, né? E a impressão que nós temos é de que também, do ponto de vista substantivo, as reuniões correram bem. Evidentemente que não houve nenhum acordo, nada fechado, assinado e tal, mas o encaminhamento das questões que foram levantadas eu acho que foi satisfatório. E eu acho que, de uma maneira geral, a avaliação é de que foi um passo positivo no relacionamento dos dois países, entre os dois presidentes. Eu vi uma repercussão na imprensa internacional aí questionando muito ou comentando o fato de não ter havido depois um comunicado conjunto dos dois, como se esperava, até no Salão Oval, falando com jornalistas, né? Os jornalistas ficaram 3 horas esperando, aconteceu a reunião das equipes dos dois presidentes, eles almoçaram e depois Lula saiu e foi dar uma coletiva na Embaixada Brasileira, não é? Isso também mudou o protocolo e a palavra final ficou com o presidente Lula, a versão dele em relação à reunião, não é? Pois essas coisas normalmente são pré-negociadas, pré-arranjadas, sobretudo quando é uma visita presidencial, né? Enfim, durante a minha carreira diplomática, sempre que tinha uma visita presidencial, tudo era pré-acordado nos detalhes, né? O presidente vai chegar a tal hora e tantos minutos no aeroporto, ele vai descer do avião, vai passar em revista a tropa, ou vai ter o hino nacional vai tocar, ou vai ser recebido pela pessoa X na ponta do tapete, os dois vão caminhar, vão entrar no carro, enfim, é tudo muito detalhado. Então, eu tenho certeza que nada disso foi improvisado. O fato de não ter havido uma conferência de imprensa pré-reunião pública dos dois com a imprensa, tudo isso seguramente foi acordado. Meu entendimento é que o Itamaraty negociou para que a visita se transcorresse dessa forma. O final é que talvez tenha sido, justamente pelo fato da reunião ter se alongado, alguns relatos de que então não deu tempo para fazer uma apresentação, uma comunicação dos dois numa coletiva de imprensa única, né, os dois juntos, e por isso o presidente Lula fez a sua comunicação com a imprensa sozinho na embaixada, mas isso sim pode ter sido uma circunstância de momento. Mas não é incomum essas coisas acontecerem, francamente. Agora o senhor fala da sua experiência com o embaixador, mas numa época em que havia uma normalidade diplomática. A gente sabe que Trump sempre traz surpresas em relação a isso. Ele já causou algumas situações constrangedoras, havia essa especulação antes dessa visita do presidente Lula, o que aconteceu, por exemplo, com Zelensky, com o presidente da África do Sul. Se observou hoje, inclusive, a forma como ele pegou a mão de Lula para cumprimentá-lo quando ele chegou na Casa Branca, porque Macron, em alguns momentos, ele deixou numa situação constrangedora. Era aquele aperto de mão para mostrar firmeza, meio que desequilibrar o outro, não é? Então, ele é muito observado. Nós temos aí uma guerra em andamento no Oriente Médio, idas e vindas e narrativas, investidas de Trump, declarações polêmicas. E o senhor, que foi da OMC, sabe o quanto que ele despreza a legislação internacional, as regras de comércio, não é? Ele tem uma visão de que o sistema multilateral não funciona mais como foi concebido.
basicamente que não interessa mais aos interesses norte-americanos, que virou o sistema multilateral virou um foro de debates, que não toma decisão, que é lento, que é tendencioso. Enfim, ele tem lá os questionamentos dele. Eu tenho que dizer que muitos deles procedem, diga-se de passagem. O sistema multilateral precisa ser revigorado, precisa ser fortalecido. Isso não vai acontecer espontaneamente. Eu acho que vai precisar um choque mesmo para que o sistema seja revitalizado, né? Que passe a ser operacional uma vez mais. Isso vai exigir um esforço diplomático, um esforço de coordenação entre os países, sobretudo os países centrais. Não adianta você ter todo mundo falando, queremos fazer uma reforma, vamos reformar tudo. Se os centrais não estiverem sentados à mesa, seriamente, negociando, liderando uma conversa dessa natureza, é muito difícil você ver uma reformulação do sistema multilateral. E o presidente Trump é isso que você falou, Denise, ele é muito imprevisível, né? Imprevisível a tal ponto que muitas vezes você está conversando com pessoas de alto nível hierárquico do governo americano e você pergunta, mas e aí, o que nós fazemos? O que vai acontecer? E as pessoas têm uma certa relutância em dizer o que vai acontecer, porque, francamente, elas esperam que o presidente diga o que é. E é um pouco imprevisível saber, ou arriscado você procurar imaginar o que ele vai dizer sobre um determinado tema, sobretudo quando é um tema novo, uma coisa que não foi discutida anteriormente com o presidente. Então, tem esse lado de imponderabilidade nas relações com o presidente Trump e com o governo americano. Tanto que Marco Rubio não estava na reunião, porque ele estava num encontro com o Papa, porque o Papa e Trump tiveram divergências, lembrando que o Papa é dos Estados Unidos, e eles tiveram aí um bate-boca, se podemos falar assim, através de declarações, de redes sociais, e Marco Rubio teve esse encontro lá para ver se consegue apaziguar a situação, não é? O Marco Rubio, ele tem um papel de extrema sensibilidade, né? Porque ao mesmo tempo em que o presidente norte-americano tem esse lado mais emotivo, impulsivo, de fazer declarações e adotar ações, muitas vezes assim no calor do momento, a diplomacia estatal propriamente dita, ela não pode se dar ao luxo de ir para um lado, depois ir para o outro, de ficar corrigindo a rota a cada momento. E o Marco Rubio, ele procura fazer isso, né? Ele procura dar uma noção de linha de atuação do Estado, não do governo, do presidente, embora, evidentemente, ele esteja de muitas formas limitado pelo que o presidente diz, pelas ações do presidente. Mas é uma posição de extrema delicadeza, o chefe da diplomacia de qualquer país, porque ele tem que ter presente não apenas as posições do governo, daquele governo que está empossado, que está atuando, mas também pensar do ponto de vista de Estado, né? Quais são os interesses do Estado, os interesses mais longevos. E essa é um equilíbrio que é parte da arte da diplomacia, né? Agora, embaixador, em relação aos riscos para o Brasil, que vem sendo investigado com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, vários pontos sendo avaliados aqui da economia brasileira, e tem a questão das facções, né? O presidente Lula saiu falando que eles conversaram a respeito de um entendimento, de uma ação conjunta para combate à lavagem de dinheiro, mas não falaram especificamente do risco de essas facções serem classificadas como organismos terroristas, como organizações terroristas. O senhor acha que esses riscos persistem e o Brasil ainda pode enfrentar algum aumento de tarifa com base nessas investigações? Pode haver essa classificação? Inclusive, nesta semana, Trump assinou um documento colocando o combate às organizações terroristas, organizações transnacionais, como prioridade, né, na área da defesa. Denise, a impressão que eu tenho é que são duas coisas que não se conectam diretamente, né? Eu acho que a questão dos crimes transnacionais,
a possibilidade de enquadramento no contexto norte-americano dessas facções como sendo terroristas. Eu acho que essa é uma discussão, é uma questão que transcende, ou vamos dizer assim, que não se conecta necessariamente com a questão comercial. Essas coisas todas sempre têm uma ligaçãozinha, mas eu acho que não há uma conexão direta. O governo brasileiro já há bastante tempo vem procurando sensibilizar a administração Trump para a necessidade de haver uma cooperação mais estruturada, mais formal, no combate aos crimes, né, transnacionais. O governo americano, eu acho que quer essa cooperação, ele tem interesse em combater, evidentemente, esse tipo de criminalidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não está muito convencido de que é necessário um acordo ou um memorando de entendimento, uma coisa muito formal sobre isso, e prefere, pelo menos por enquanto, está preferindo uma linha mais técnica, uma linha mais de troca de informações, e eu acho que esse é um assunto que os dois governos vão continuar discutindo e avançando paulatinamente. A área comercial, eu acho que é outra dimensão, é outra esfera. Claro, pode ser afetado pelo ambiente político de uma maneira geral, mas o que eu entendi é que as conversas hoje elas foram quase que um pouco técnicas, porque pelo que eu entendi dos relatos que foram feitos, é de que os dois presidentes, o assunto foi colocado sobre a mesa. Acho que uma boa parte da discussão, se não a maior parte da discussão, aconteceu entre o STR e o lado brasileiro. E o STR, o Jamieson Greer, em particular, que é o STR, o representante comercial dos Estados Unidos, teria adotado um posicionamento muito incisivo, né? Defendendo a posição americana e a necessidade de impor as tarifas sobre o Brasil. E o Brasil explicou tudo e rebateu os argumentos que o STR colocou na reunião, a ponto em que esse diálogo aparentemente não prosperou, não foi muito longe, pelas divisões entre os dois, pelas diferenças de opinião e de postura dos dois lados, até que, pelo que eu entendo, o presidente Lula propôs que essa conversa fosse conduzida posteriormente pelas duas equipes para identificar quais eram os problemas, quem tinha razão, quem não tinha razão, que formas o tema poderia ser encaminhado. Foi dado um prazo de 30 dias, aparentemente, que o presidente Trump, pelo que eu entendo do comunicado dele na plataforma X, o Truth Social, na verdade, ele teria concordado com essa noção de que as equipes iriam se falar, iriam negociar entre elas e fazer e retornar aos presidentes com algum tipo de conclusão e de encaminhamento. Mas ali eu acho que a conversa vai ser um pouco mais desafiadora, porque enquanto o presidente Trump e o presidente Lula aparentemente têm essa conexão boa, né, um bom diálogo, um diálogo cível, cordial, ao mesmo tempo eu tenho minhas dúvidas se no segundo escalão ou até no terceiro escalão, se esse relacionamento será tão distensionado assim. Acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver como que isso evolui. Tomara que evolua bem. Faço votos de que essas negociações caminhem de maneira positiva, até porque 60% das exportações brasileiras para os Estados Unidos continuam sofrendo o impacto de tarifas norte-americanas. E nós precisamos ajudar esses setores que estão sendo afetados para contornar essa situação o mais rápido possível. Isso tem um impacto muito grande em determinados segmentos, determinadas indústrias, isso não é bom. Agora, de qualquer modo, o Brasil conseguiu reduzir bastante a dependência das exportações para os Estados Unidos, abriu novos mercados, se aproximou muito da China, não é? E aí
Tem alguns analistas traçando uma relação entre esse encontro agora entre Lula e Trump com a reunião que Trump deve ter com Xi Jinping da China. E daí a preocupação também com terras raras, que é um ponto sensível até nas negociações entre Estados Unidos e China. O senhor acha que teve essa motivação? Porque essa reunião foi sendo adiada, ela já deveria ter ocorrido bem antes. Teve a guerra no Oriente Médio, mas de qualquer modo agora Trump deve se encontrar também com o líder chinês, não é? A China é um outro tipo de conversa, né? Eu acho que ali existe uma interdependência muito grande entre Estados Unidos e China. Aliás, logo que esse conflito começou e que o presidente Trump foi de uma maneira muito incisiva, muito até agressiva, né? Ameaçando a China com sanções e com tarifas, e foi escalando, né? As tarifas foram subindo. Aquilo nunca me pareceu que fosse muito longe, porque tudo que precisava era que a China começasse a retaliar, né? Coisa que a China fez. Eu acho que talvez tenha sido o único país que efetivamente retaliou contra os Estados Unidos, e de uma maneira muito cirúrgica. Por exemplo, não só aumentou tarifas, né, contra exportações americanas, o setor agrícola americano, por exemplo, foi muito penalizado pelas ações chinesas de retaliação, mas além disso, a China começou a ameaçar a suspender ou controlar as exportações de minerais críticos e de produtos fabricados com esses minerais. Isso teria um impacto brutal em vários segmentos da indústria americana, inclusive o segmento de defesa. Então, ali o jogo é diferente, né? Existe uma certa quase que paridade na capacidade de causar danos, né, de um lado e do outro. Acho que no caso do Brasil nós temos motivos e argumentos muito importantes para apresentar. Um deles, você acabou de falar, Denise, é o fato de que hoje a China representa basicamente 30% das exportações brasileiras, né? Os Estados Unidos caíram para menos de 10%, tá, em 9,8%, alguma coisa assim, por cento das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. O que significa que, do ponto de vista mais estratégico, mais amplo, os Estados Unidos deveriam estar se preocupando com o fato de que a China está assumindo uma importância, uma relevância cada vez maior e torna-se um mercado prioritário, e essas coisas têm impacto político, evidentemente, para os exportadores e para a economia brasileira. Então, deveria haver uma preocupação americana com isso. Eu acho que haverá, mas nesse momento mais imediato, a preocupação dos americanos é com o saldo comercial, né? E com o saldo comercial deles com o Brasil, o superávit dobrou, né? Mas eu acho que é uma visão, nesse caso, um pouco de curto prazo e que precisa ser revista do ponto de vista estratégico. O presidente Lula saiu até lembrando essa questão de que o Brasil tem um déficit com relação à balança comercial com os Estados Unidos, não é? Pode ter diminuído o fluxo comercial depois das tarifas, das restrições que foram impostas a alguns setores aqui do Brasil, em função de preços e exatamente das tarifas, mas eles são superavitários, né? Não tem a menor dúvida. E, aliás, eles sabiam isso desde o começo, tanto que agora... mesmo os Estados Unidos abriram novas investigações sobre a seção 301 contra, se eu não me engano, 16 ou 17 países, alegando que esses países têm um excedente estrutural, né, de produção. E esse excedente ele é provocado por políticas públicas desleais, por subsídios e por incentivos, que provocam essa assimetria e uma competitividade artificial para os produtos que vêm desses países entrando nos Estados Unidos. E eles pegaram basicamente todos os países, os grandes parceiros comerciais deles, porque todos são deficitários, né? Quer dizer, os Estados Unidos é deficitário com todos eles. No caso do Brasil, o Brasil não entrou. Nessa seção 301, o Brasil não entrou.
E não entrou porque é superavitário, né? Os Estados Unidos é superavitário com relação ao Brasil. Então, nós não somos o típico, até em alguns, logo no começo, algumas cartas, né, que o STR mandou para os países, explicando o porquê das tarifas, eles fizeram quase que uma carta padrão, né? E foi muito engraçado, porque na carta que veio para o Brasil falava do déficit comercial americano com o país, não sei o que e tal. Tá errado, né? Eles usaram uma carta modelo que não se aplicava ao Brasil, porque o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos, pelo contrário, é o oposto. Deve ter salientado isso na conversa. Agora, o presidente Lula depois saiu falando de alguns temas sensíveis que podem ter sido tocados durante a reunião ou mesmo no almoço. Ele falou do Conselho de Segurança da ONU, que é uma proposta brasileira, falou que outros países que não fazem parte ficam apenas assistindo à decisão do mesmo grupo de sempre, e grupos que muitas vezes têm posições divergentes, né, são as grandes potências que participam desse conselho, e falou da questão de que Trump não vai invadir Cuba. Isso é um ponto que chamou a atenção. Eles teriam chegado a esse nível de conversa? Bom, foi o relato foi esse, de que o presidente Lula teria manifestado preocupação com o fato de que, em alguns momentos, teria sido aventada a possibilidade de uma ação contra Cuba, e também esses relatos indicam que o presidente Trump teria tranquilizado o interlocutor dele, dizendo que não se colocava essa situação, uma coisa que, aliás, eu creio que seja isso mesmo. Ele já está com prato cheio, já teve aí Ucrânia, agora Irã. Eu acho que uma nova aventura militar, já teve a Venezuela. Eu acho que isso não acontecerá. O que não significa que não venham a acontecer sanções econômicas, até talvez reforçadas, ampliadas, etc., contra Cuba. Isso eu acho bastante provável até que aconteça. E quanto ao Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança, Denise, ele não é operacional já há muito tempo. Quando foi a última vez, eu não sei, eu não trabalhava na área política, não, mas acompanhava muito de perto, né? E não me recordo assim de nenhuma decisão significativa, importante, em que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança tenham acordado. Sempre alguém veta. Ou um lado veta, ou o outro lado veta, mas nunca sai nada dali, na verdade. Eu acho que essa inoperância do Conselho de Segurança é uma das razões pelas quais o presidente Trump alega que o sistema ele não funciona, ele não é operacional, ele demora para decidir, e quando decide sobre coisas pequenas que não importam. As grandes questões terminam sendo discutidas fora do sistema multilateral, em diálogo direto entre os parceiros mais importantes, né, os atores mais relevantes. Ele claramente acha que, tendo um problema qualquer no mundo, esse problema será resolvido numa conversa entre ele e o Xi Jinping, ou ele e o Putin, ou ele e algum Macron, quem quer que seja na Europa, os países centrais que têm maior poder, que têm mais capacidade de intervenção, seja econômica, seja militar. Então, essa é a lógica dele. Eu acho que tenho absoluta certeza de que o presidente Lula argumentou e advogou em favor do sistema multilateral. O que eu conheço do presidente Trump, eu acho que não deve ter surtido muito efeito. Esse é um dos pontos onde o presidente Trump ele tem convicções fortíssimas, e eu acredito que elas não serão mudadas num diálogo bilateral, seja com quem quer que seja. Agora, o senhor falou da necessidade de uma mudança na organização internacional, começando pelo comércio. Agora, a gente tem visto, até pelas ações de Trump, um esvaziamento maior de organismos internacionais. Há uma revisão, inclusive, de postura da OTAN. Os Estados Unidos vai retirar parte da força que está lá, outros países podem se fortalecer, buscar uma defesa maior. Ainda não está resolvido a guerra entre a Ucrânia e a Rússia,
tem essa questão da defesa da Europa. A gente vê a OMC também inoperante praticamente, né? Não é mais respeitada. Não é? O Conselho de Segurança também com pouca eficácia, apesar dos grandes conflitos que nós temos. Então, tem um novo ordenamento, mas os blocos eles podem se unir de uma outra forma, deixando os Estados Unidos de lado. A gente tem, por exemplo, o Mercosul e a União Europeia, chegando ao entendimento, ainda longe da implementação para valer, né, porque depende da Europa, mas outras negociações estão ocorrendo em paralelo. A tendência, a meu ver, é que progressivamente os países vão se organizando, vão encontrando um modus vivendi dependendo do assunto, dependendo da região, porque algum tipo de previsibilidade é necessário. Nós não podemos imaginar a lei da selva de uma maneira generalizada, né? Porque não interessa à maior parte dos países esse tipo de incerteza, de vulnerabilidade. Então, algum tipo de entendimento. A própria OMC, ela não tem mais a efetividade que tinha antes, sobretudo pelo fato do mecanismo de solução de controvérsias da organização estar completamente paralisado. Mas as regras ainda são importantes, uma percentagem expressiva, mais de 80% do comércio mundial ainda se dá de acordo com as regras da OMC. Agora, você ter a maior potência do mundo, não a maior potência comercial, a maior potência comercial do mundo é a China, mas os Estados Unidos ignorando as regras da OMC e adotando medidas que violam claramente todos os princípios básicos, né, que foram cristalizados no sistema multilateral. Isso não ajuda, né? Vai criando incerteza, os investimentos vão secando, a economia mundial vai desacelerando. Aí algumas pessoas dizem, não, mas a economia continua crescendo, mas estaria crescendo muito mais, né? Se não houvesse essa incerteza, se não houvesse esse efeito de resfriamento dos investimentos, por exemplo, né? Se não tem investimento, não tem crescimento. Essa é uma coisa muito simples, qualquer livro de economia básica vai te dizer isso. Então, a impressão que eu tenho é que algum tipo de ordenamento emergirá. Progressivamente, nós vamos começar a ter vários movimentos que vão criando regras, que vão criando hábitos, comportamentos que não vão ser completamente alheios ao que acontecia antes, né, as regras anteriores, mas serão uma evolução dessas regras de uma forma, algumas vezes de maneira positiva, outras vezes de maneira negativa, outras vezes de maneira neutra, não importa, mas uma nova configuração aparecerá e não vai ser de dentro do sistema, eu acho que virá de fora do sistema. Normalmente essas coisas acontecem e se cristalizam e se multilateralizam depois de grandes crises internacionais, né? Às vezes depois de guerras, né? Foi o caso desse sistema. O sistema que nós temos hoje veio depois da Segunda Guerra Mundial. Tomara que nós não precisemos de nenhuma ruptura tão dramática, mas o natural é que os países procurem esse novo ordenamento.